Você entrou, né, Cris? Entrei, pra mim tá aparecendo. Ó, aqui ele já ficou maior porque ele detectou que tem uma outra saída, né? Ah, é? Olha lá, agora apareceu, tá vendo? Sim. Agora vamos ver se aparece o que você quer. Yes. Tá, aqui. Yes, foi. É isso. Foi, né? Foi. Então vamos lá. Tá certo. Eu vou Resolvi. deixar já o cabo da minha aqui pra não precisar ficar sem. Bom, qualquer problema vocês não brigam aí, tá? Daremos. Obrigada, viu, Alex? Thaisa. Me ouve bem? Alessandra entrando. Ok? Conversa com a Sueli e sobre a cultura digital móvel, né? E nós, só para ressaltar, nós estamos encaminhando na semana que vem um cronograma lá no mês de maio e posteriormente junho também. Nós vamos ter uma agenda, pelo menos com uma vez por semana, de palestras e rodas de conversa nesse espaço. Né? A Sueli já tem outras 2 palestras agendadas com a gente aqui também. Então, Sueli, seja bem-vinda, tá? E me desculpa de estar aqui no momento. Sem problemas. Sem problemas. Então, Dinei, eu estava dizendo aqui, apresentando o diferencial desta roda de conversa. Primeiro roda de conversa, né? Eu já estou assim, passando da fase de palestra. Eu tinha comentado isso com a Dinei, então eu trouxe uma proposta diferente de conversarmos sobre e utilizando 2 sistemas simultaneamente. Um sistema de videoconferência em salas que estão conectadas no sistema da Unesp e somando ou retransmitindo simultaneamente num sistema de webconferências, num sistema que se chama WiseIQ, assinado pela Content Mind. O webconferência, no que difere da videoconferência? A videoconferência exige uma salas conectadas entre si, em um sistema próprio e fechado e restrito de videoconferência. Então, somente pessoas que estão nessa sala é que entram neste sistema, a não ser que o que está acontecendo também, a videoconferência está retransmitindo simultaneamente por um site que foi divulgado para a própria rede Unesp. Então, normalmente a videoconferência ela tem assim um caráter mais restrito, de capacitação mais restrito para uma rede ou para um sistema específico. Agora, na webconferência, normalmente nós abrimos geral para todo mundo que quis se inscrever, e aí basta ter um computador conectado na web. Na web não exige um sistema como o de videoconferência. Você tendo um computador na web, você pode participar de uma webconferência. Então eu agradeço muitíssimo a oportunidade, agradeço a CGB pela oportunidade, sabe, é sempre um prazer voltar a falar aqui na Unesp, né? Eu gostaria só de visualizar quais são as salas que estão conectadas conosco. FCLA, de Araraquara, FCL de Araraquara, mais Ilha Solteira, estou vendo a Sandra lá, e mais quem? Oi? Assis, tem FCL, Assis, Bauru estava, Bauru. Não estou vendo Bauru aqui, tem Bauru? Botucatu. Bauru, Botucatu. Sim, Bauru, FCA. Bauru, olá, FCA, tá certo? Tudo bem, Celina? Tupã. A tela fica bem pequenininha. Mas então, nós temos aqui 3, 6, 7, 8 salas. Pois não. Nós temos várias bibliotecas participando pela URL. Isso. Como elas não conseguiram salas da vídeo nas suas unidades, eles estão assistindo por vídeo. Então, isso. Não são somente essas que nós estamos visualizando, mas outras por URL também. Isso. Tá? E pela URL, o diferencial é que elas só assistem
né? Então, veja bem, a primeira coisa... Se elas tiverem alguma pergunta, elas vão mandar para o Skype ou para o e-mail da CGB. Certo, então, aí você me diz. Está lá na reitoria junto com a Luana, e elas ficam responsáveis por passar a pergunta para você. Isso, no final nós vamos fazer isso. Então, eu trouxe alguns slides para passar, para apresentar o tema. E vamos deixar, né, as interações para o final, e aí sim nós vamos conversar sobre, então marque aí, né, já anote em algum lugar, digite a sua pergunta, para que você possa ao final poder interagir conosco, transmitir o seu PowerPoint, o que você trouxe para compartilhar conosco. Então, além desse diferencial de vídeo mais webconferência, nós temos também esse diferencial de ser roda de conversa. Então, eu estava dizendo que eu estou passando da fase de palestra e tentando apoiar mais rodas de conversa do que palestras. E eu vou, no meu próximo slide, eu explico o porquê. Opa, eu fui para o último? Não. Eu quero o próximo. Apertei no lugar errado. Vocês leem bem esse slide? Leem bem? Sim. Sim. Então, esse slide é bem conhecido, certamente você já viu até em português por aí, que dá, vamos dizer, é uma estimativa de quanto por cento as pessoas aprendem dependendo da atitude ou da sua participação ou do seu modo de participação. E aí eu escrevi lá no fim que por isso eu acredito na eficácia de uma roda de conversa. Então, eu gostaria de começar dizendo, eu vim aqui para aprender. Se alguém me perguntasse assim, Sueli, o que você gostaria de fazer no teu último minuto de vida? Se você me perguntar isso hoje, eu vou responder para você. Eu quero aprender a última coisa que eu tiver que aprender. Por quê? Porque eu sempre admirei pessoas que se dispõem a aprender. Então, se 95% nós aprendemos como tentamos ensinar alguém, então o meu objetivo é vir aqui para aprender com vocês, tá certo? Por isso, roda de conversa, justificando. Então, aqueles que só vão ler, vão pegar só 10%. Aqueles que estão aqui vão só ouvir, no máximo você vai absorver 20%. Aqueles que estão vendo e não estão conseguindo ler, vai só ver, então eles têm aí 30%. Quem vê e ouve, até 50% vai ser de retenção. 70% aqueles que vão discutir comigo, Sueli, eu não concordo com você, por isso e por isso meus argumentos são esse. Então essa pessoa vai absorver 70%. 80% são as pessoas que prepararam um slide, se é que teve alguém que vai experienciar ou vai trazer alguma experiência, essa pessoa vai reter dessa oportunidade cerca de 80%, tá certo? Então, é uma estimativa de um estudo científico que foi feito. Eu gosto muito também esse dito do Alvin Toffler, que diz que os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler e escrever. Mas quem são os analfabetos hoje? Aqueles que não sabem aprender. Quer dizer, eles têm dificuldade de desaprender para reaprenderem. Então, a aprendizagem se baseia na motivação ou na disposição ou na disponibilidade de desaprender algumas coisas para poder colocar novos conceitos no lugar. Então, as pessoas que não se dispõem a tirar proveito daquilo que já aprendeu e de algumas coisas abrir mão de alguns conceitos pré-determinados e adquirir outros, o que significa desaprender, elas não estão participando deste processo de aprendizagem que é próprio do século XXI. Ok? Então, se alguém depois quiser discordar disso e conversar sobre, será um prazer conversar com todos sobre isso. Então, eu dividi a minha fala em alguns tópicos
Então, começo por aqui, conceitos e contextos. Então, estes conceitos nós temos que contextualizar para que nós possamos sair daqui com os 95% de aprendizado do que foi passado. Quando eu comecei a me envolver com tecnologias ou realmente assumir que eu gosto de tecnologias, eu imaginava a princípio que as tecnologias eram próprias dessa era que nós estamos vivendo. E ao longo dos meus estudos eu fui descobrindo e aprendendo, e nas leituras eu pude perceber como enganada eu estava. Então eu desaprendi essa questão e fui aprender do que realmente tratam as tecnologias. Na verdade, as tecnologias, elas são invenções do ser humano desde todos os tempos, desde toda a história da humanidade. Então, durante toda a história da humanidade, o homem desenvolveu tecnologias que, a grosso modo, poderiam ser divididas em tecnologias cognitivas e tecnologias não cognitivas. As pessoas que já me ouviram outras vezes, provavelmente há alguns slides aqui que eu não adianta. Eu sou chamada para fazer alguma palestra, viu, Junei? Esses slides, eles correm para o meu PowerPoint e não tem como eu explicar aquilo que eu quero falar sem lembrar alguns conceitos. Então, aqueles que já foram meus alunos e já assistiram alguma palestra, provavelmente já viram esse slide aqui. Então, por isso eu vou tentar passar bem rapidamente. O que são as tecnologias não cognitivas? São aquelas órteses que nós inventamos ou criamos, nós seres humanos. Por exemplo, nós não conseguimos navegar, então inventamos navio. Nós não conseguimos submergir, então inventamos os submarinos. Nós não conseguimos voar, então inventamos o avião. Então essas órteses, essas tecnologias, elas são não cognitivas porque elas são meios que a gente utiliza como órtese, como extensão daquilo que a gente não consegue fazer. E as tecnologias cognitivas são aquelas que nos modificam, que modificam a nossa cognição, ou seja, nós aprendemos através delas, nós crescemos cognitivamente. Então, só aqui daria uma palestra de 1 hora, então vou pular. E o que acontece? Nessa evolução cognitiva, nesse desenvolvimento cognitivo que nós temos na atualidade, ele foi propulsionado ou ele foi pressionado a acontecer hoje. Por que nós estamos aqui hoje? Porque nós fomos pressionados por uma necessidade de aprendermos algo mais sobre as mídias digitais móveis ou dispositivos móveis, o que em inglês se chama mobile. Por que vocês vieram aqui? Porque vocês ficaram interessados. Deixa eu ver o que é que tem de novo, o que é que eu posso aprender, o que é que eu posso ver sobre essa questão de dispositivos móveis. Por que dispositivos móveis foram necessários? Por que móveis? Porque, veja bem, nos últimos 200 anos, mais ou menos nos últimos 200 anos, a população pulou de 1 bilhão de pessoas no planeta para 7 bilhões. Então, se hoje nós temos uma população no planeta explodindo aí em 7 bilhões de pessoas, nós precisamos de tecnologias mais rápidas, mais ágeis e diferenciadas daquelas, por exemplo, que usavam o homem da caverna. Então, a tecnologia para se comunicar do homem da caverna não se aplica mais hoje a um planeta superpovoado como esse planeta que nós vivemos. Eu gostaria da confirmação de vocês se estão visualizando o slide, dá para ler? Então, veja bem, desde os anos, de 200 em 200 anos, aí nós chegamos a 1800 com 1 bilhão de pessoas no planeta. E pulamos em 2012, nós atingimos a casa de 7 bilhões de pessoas. Então, é disso que eu estou falando. E esse slide, ele é o slide base da defesa da tese do Carlos Nepomuceno, que é um dos meus gurus, é com ele que eu tenho aprendido muitas coisas. Então, veja bem, aquele mundo oral das aldeias, das matilhas, dos chefes, das tribos, ele funcionou até 1400, quando entramos na era do mundo impresso. Entre o mundo impresso e até o advento da internet, vigorou um sistema informacional
que durante este período atendeu às necessidades das pessoas durante este período. Acontece que quando o planeta atinge esta magnitude ou esta população, este mundo impresso já não estava mais atendendo, o sistema informacional impresso já não atende mais às necessidades, então nós passamos a desenvolver outras tecnologias que são próprias do mundo digital, e uma delas é o tema do que nós estamos falando hoje. Do que eu estou exatamente falando? Estou falando que estamos vivendo uma revolução informacional a partir do advento da internet e da web. É a última revolução informacional acontecida com a internet. Vocês visualizam esse slide? Então, aqui um quadrinho que demonstra, né, algumas revoluções pelas quais passamos e as revoluções aí no meio. Então, desde a primeira palavra escrita até o Twitter, as evoluções que nós tivemos dentro dessa revolução que foi a internet. Então, o que acontece? Nós vivenciamos hoje uma cultura digital dentro da qual este tema se insere, convivendo com principalmente dois tipos de pessoas. Aqueles que são nativos digitais, ou seja, nasceram durante ou após os anos 80, e os imigrantes digitais, aqueles que nasceram antes dos anos 70, dentro do grupo do qual eu me encaixo, tá certo? Aqui está faltando os dinossauros, né? Eu acho que se pusesse um grupo de dinossauro, bibliotecário de dinossauro, eu entraria aqui, tá certo? Então, um dino falando para vocês de tecnologias, eu estou assim bastante honrada de poder participar deste processo. O que acontece? Na verdade, como nós nem abandonamos o sistema anterior, quer dizer, ele não foi totalmente absorvido, o impresso não foi absorvido pelo digital. Quer dizer, nós vivemos um sistema informacional hoje chamado híbrido, em que ambas as situações, elas convivem quase que amigavelmente, não é mesmo? Então, o impresso e o digital ou online, sendo disponibilizados através em multi-devices, quer dizer, uma multiplicidade de equipamentos, de formatos, de formas de acesso, de tipos de conexão. Então, nós estamos chegando aonde é que essa tecnologia mobile se encaixa. Então, ela vem da necessidade de nos comunicarmos mais rápido e de uma melhor forma, ao menor custo possível, e desterritorializado e atemporal. Então, esses devices, eles estão funcionando num novo tipo de network. Por quê? O mobile ou o sem fio, ele nos trouxe, vamos dizer, possibilidades de ampliarmos aquele conceito de network que nós tínhamos há 20 anos atrás. Do que nós estamos falando então? Estamos falando de novo tipo de hardware, novo tipo de software, que vai exigir um novo tipo de peopleware. Então, eu tenho que ser um novo tipo de pessoa, diferente daquelas que conviveram até 2 décadas atrás, digamos, que não se adaptaram a essa nova realidade de uso desses novos hardwares e esses novos softwares. Então, do que é que eu estou falando? Eu estou falando que estamos vivenciando essa realidade aqui, móvel, tátil e sem fio. Então, é para isso que nós estamos aqui nessa roda de conversa. Este símbolo, deixa eu pegar aqui, este símbolo, ele é o símbolo que quer dizer compartilhamento. Se eu quero compartilhar qualquer arquivo que eu tenho em qualquer dispositivo móvel, então é este símbolo que eu devo procurar para que eu possa enviar este arquivo, esta foto, este vídeo, que quer que seja, para compartilhar com os meus contatos. De que forma? Especialmente se eu estiver conectado numa rede sem fio, e o maior exemplo disso é um dos serviços que tem feito mais sucesso ultimamente, que é o WhatsApp, tá certo? Então,
O resumo, esse é outro slide que eu tenho apresentado sempre, o resumo deste contexto informacional híbrido, o vertical mais o horizontal, o vertical somado ao horizontal, as principais características estão relacionadas aqui. Então, nós vivemos num ambiente conectado e em rede. Então, não estou conectado somente a um sistema de internet, somente ao Wi-Fi. Eu estou conectado em rede com pessoas que estão em outros lugares, em outros contextos, utilizando equipamentos bem diferentes dos meus. Provavelmente nada a ver com o meu, mas desde que haja compatibilidade de sistemas, eu possa me conectar com qualquer pessoa que esteja conectada em qualquer lugar do planeta, e nós somos ligados em rede através de dispositivos que atendem a essas características aqui. E eu gostaria de enfatizar somente as duas últimas, que é a questão da internet das coisas. Nós estamos vivenciando hoje um momento informacional em que vigora a internet das coisas. A internet das coisas é a evolução da própria internet, que começou com internet de dados, quando as máquinas transmitiam dados entre si. Depois evoluímos a partir da Web 2.0 para a conexão entre pessoas, e hoje nós estamos vivenciando uma realidade de internet das coisas. O que é a internet das coisas? Coisas se comunicando entre si e fazendo serviços para nos atenderem a determinadas necessidades, e objetos que estão conectados entre si, fornecendo esses serviços e nos dando informações das quais nós precisamos. E informações de maneira hiperabundante, estamos fornecendo registros e informações de maneira hiperabundante nesta rede ou com essas conexões, quer queiramos, quer não queiramos. E daí nós estamos também vivenciando um momento em que há uma discussão cada vez mais crescente sobre o Big Data ou Big Data, como se diz em inglês, tá certo? Então, com tudo que envolve a questão, inclusive, da privacidade, etc. e tal. Então, o que é a internet das coisas, ou M2M, ou M2M? Então, a internet das coisas é aquela possibilidade de comunicação entre diversos objetos, enviando e recebendo dados e informações. Se refere a tecnologias como veículos robóticos, óculos, relógios informatizados, eletrodomésticos e lixeiras com conexão à internet. Então, nós temos visto crescendo, a oferta desse M2M, que seria a máquina se comunicando com máquina, o dispositivo móvel com a máquina, ou a máquina com o dispositivo móvel, tanto de lá para cá como daqui para lá. Então, é a transferência ou a utilização de dados em tempo real via redes celulares, oriundos de equipamentos terminais remotos para o monitoramento, medição e controle dos mesmos. Então, se de longe você deixou uma babá eletrônica, por exemplo, ligada em casa para você poder monitorar os movimentos da babá cuidando do teu filho, o que é isso? Não é? Nós estamos falando nada mais, nada menos do que a internet das coisas, Quando você entra com o teu celular, se você tem um celular e um carro de último tipo, você entra nesse carro, então por Bluetooth você consegue atender o celular, e o som vai para o teu aparelho de som do carro, e você nem precisa mexer no celular para poder atender essa ligação, e etc. Então, vocês certamente estão vivenciando algumas situações tecnológicas que provavelmente nem se deu conta que se chama internet das coisas, isso que você está vendo, E aí, para preparar para este evento, eu fui pesquisar um pouquinho sobre os celulares no Brasil, que é o tema que nós vamos falar hoje, tá certo? E aí eu já tinha visto essa estatística. Há uma projeção que o IBGE faz de população
no Brasil. Então, no site do IBGE, no dia 25 de abril, que foi o dia que eu capturei essa tela, então a projeção de população no Brasil era de 204 milhões de pessoas em abril, tá certo? E aí foi feito um levantamento pela Anatel, e a Anatel divulgou em fevereiro de 2015 que o número de celulares ativos ou redes de celulares no país, em fevereiro, era de 282,6 milhões de celulares no Brasil, celulares ativos. Então, do que nós estamos falando? Estamos falando que no Brasil nós temos 138,7 celulares para cada 100 habitantes. Então, a cada 100 habitantes no Brasil, nós temos hoje 138,7 celulares ativos. Daí a importância do tema deste nosso encontro. Nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de uma tecnologia que nos une, que nos serve, que está ativa e da qual nós precisamos fazer um melhor uso. Porque o celular hoje, ele tem tantas funções que é inconcebível que alguém utilize um celular, especialmente um profissional da informação, um profissional que tem a informação como uma matéria-prima. É inconcebível que este profissional utilize o celular somente para falar, dadas as tecnologias que foram absorvidas por esse device, por esse dispositivo. Então, não é somente moda, é a questão de sabermos como utilizar esse dispositivo que, aliás, é bem caro, né? É bem caro, não é uma coisa barata de se utilizar. Então, dentro do próprio gráfico lá disponibilizado pela Anatel, eu vi que em 1990, quando começou essa parafernália toda, nós tínhamos no país quantos celulares em 1990? Nós tínhamos 667 linhas cadastradas. Então, no ano de 2000, 10 anos depois, nós já tínhamos 23 milhões de aparelhos. Quando nós chegamos em 2014, o movimento, a densidade de celulares no país era de 138. Quer dizer, em mais ou menos 15 anos, nós crescemos, né, de 667 aparelhos para 280 milhões de aparelhos, o que dava 138 aparelhos a cada 100 habitantes, né? Então, eu achei realmente um absurdo, né, o que nós estamos utilizando o aparelho. Daí encontrei no Facebook isso daqui, eu achei muito engraçado. Antigamente nós víamos assim, aqueles avisos: se beber, não dirija, não é mesmo? Mas agora nós já estamos encontrando, devido a essa utilização: se beber, não poste, se beber, não ligue, nem pense em WhatsApp, não é? Então, por que esse? Por que esse aviso? É porque todo cidadão brasileiro, né, até está com mais de um celular carregado. Então, veja bem, voltando lá aos conceitos e aos contextos. Então, quais são os conceitos introdutórios, mobile e algumas práticas que eu separei e trouxe para conversarmos sobre? Quais são os conceitos introdutórios? O primeiro deles, quando nós falamos em sistema mobile, nós estamos falando também de sistemas operacionais. Então, os nossos celulares, eles são configurados, dependendo da marca que você tem, está configurado no sistema operacional. E com exceção do iOS, os demais conversam entre si. O iOS daquele cidadão lunático, né? chamado Steve Jobs, daquele gênio, né? Steve Jobs, que resolveu desenvolver uma plataforma que não conversa com ninguém. Então, com exceção do iOS, as demais plataformas ou os demais sistemas operacionais, eles funcionam entre si. Até o ano passado eu estava usando o iOS e esse ano estou brincando de Android para ver as diferenças e estou gostando muito. Na verdade, tenho maior prática nesses dois sistemas operacionais aqui. Existem outros também, que é o Windows Phone, BlackBerry, etc.
E há pouco tempo eu aprendi a diferença que existe entre um site ser mobile friendly ou que exige aplicativos. Então, a diferença entre o mobile friendly, que é a conexão automática, a diferença é, dependendo do sistema do site que você está ou do que você queira usar, você precisa baixar aplicativos. Há sites e serviços que são mobile friendly. O que é? Se você acessa do site, então o sistema automaticamente já interpreta que a fonte de consulta é um computador, é um desktop, é um notebook, certo? É um computador. Automaticamente ele detecta isso e te mostra a página. E se você precisa utilizar determinados serviços, há aplicativos que você precisa obrigatoriamente baixar. Então, independentemente de onde você estiver, saiba que há duas formas de você acessar essas informações. Ou você vai ter o sistema interpretando automaticamente se você está num mobile ou não, ou num fixo, e há outros que vai exigir que você baixe aplicativos. Então, de onde você vai? As principais duas fontes são a Play Store ou a Apple Store, né? Onde nós baixamos, e existem milhões de aplicativos, muitos gratuitos e muitos pagos também, tá certo? Então, todo mundo com a digestão entrando em operação, inclusive eu gostaria de dar boa tarde para todos. Então, é difícil esse horário, concordo. Então, eu estou mostrando aqui o quê? A tela de uma revista na visão de um site. Como essa revista fica se você acessar essa revista a partir da web, a partir de um computador, tá certo? E como que você visualiza essa mesma revista se você for acessar a partir de um celular? Então, essa versão mobile, ela está disponibilizada para o celular automaticamente. Então, você não precisa baixar aplicativo nenhum para que o site interprete se você está vendo ou de uma página web ou de celular. Automaticamente, a versão se adapta àquele sistema que você está utilizando, ou aquele device, aquele equipamento que você está usando para acessar. Então, um artigo, se você está acessando num celular, ele fica desta forma, o vídeo vai rodar desta forma, então ele assume a funcionalidade do dispositivo que você está usando. Da mesma forma o Hangout do Google, que é a forma de nós conversarmos, né, através de vários dispositivos. Então, você pode utilizar essa sala, digamos, de webconferência chamada Hangout a partir dos dispositivos que você tiver. Da mesma forma, Skype, que eu sei que a Rede Unesp tem feito, né, várias reuniões por Skype também, às vezes até dentro da própria unidade. Então, aqueles que estão presentes e gostariam de compartilhar experiências que vocês têm ao final dessa apresentação aqui, vocês podem contar como é que vocês estão utilizando o Skype, não somente no nível pessoal, como também a nível profissional, né? Como que as bibliotecas têm utilizado. Então, eu acrescentei esses slides aqui sobre o sistema de renovar os livros emprestados, né, na rede de bibliotecas da Unesp, porque nós estamos apresentando esta webconferência também para pessoas fora da Unesp, então eu gostaria de divulgar esse lindíssimo trabalho, né, e parabenizar a todos os desenvolvedores e as bibliotecas que estão divulgando este trabalho.
Então, o que acontece? Você, estando no seu celular, você baixa o aplicativo, instala, né? Então, aqui há necessidade de você instalar esse aplicativo, depois entrar com a tua senha, aqui os serviços que são disponibilizados. Procurei outras bibliotecas, encontrei a da UFES, a Universidade Federal do Espírito Santo, a biblioteca da FURB, que também tem um serviço, um aplicativo semelhante. Outros serviços também semelhantes, mas não de bibliotecas, mas de editoras, por exemplo, a Nuvem de Livros fornece um serviço de leitura de livros online, uma assinatura que você faz pela Vivo, para acessar a biblioteca digital de livros da Vivo. A Saraiva, peguei só o exemplo da Saraiva, mas as principais editoras brasileiras e estrangeiras, todas elas têm aplicativos para que você possa ler os seus livros online. Aqui, o aplicativo para você poder ler o Google Play dos livros, né, os livros que Google disponibiliza. Aqui o Scribd, que é um sistema para que você suba os seus livros e cobre pela leitura dos mesmos, então é um sistema bastante interessante, também disponibilizado para celular. Além dos serviços, por exemplo, de check-in mobile, né? Você utilizar o teu celular para fazer check-in, baixando os aplicativos, o aplicativo da empresa aérea que você vai viajar, então todas as instruções aqui como fica na tela, né? Aqui no caso a captura da tela por um iPhone, como fica a tela no Android, ela é um pouquinho diferente, mas está aqui como fica no Android, e também a mesma tela quando você utiliza o aplicativo da Gol. Há muitas pessoas que já não estão usando mais o seu GPS, né, aquele aparelho que compraram, e estão utilizando no celular um aplicativo chamado Waze, que substitui perfeitamente aquele equipamento que você tinha para funcionar como GPS, né? Então, o Waze realmente bastante interessante. E eu gostaria de mostrar aqui, ó, nessa tela, não sei se fica visível a leitura para vocês, aqui ele já está instalado, capturei a tela do meu celular, então você clica abrir, e quando você instala, você baixa e você acessa novamente a Play Store, você tem aqui o botão para desinstalar caso queira. Então, todos os aplicativos que você instalar, você volta lá e você já tem a possibilidade de desinstalar daqui. E nós estamos vendo também o uso crescente de dispositivos móveis em eventos, até mesmo da nossa área. Então, a Bienal, as duas últimas Bienais do Livro já disponibilizaram aos seus participantes um aplicativo para que o participante acompanhe via celular. Então, em breve, eu acredito que vão ser extintas aqueles cadernos impressos que a gente recebe com aquele programa, com aquela programação que nem sempre está acontecendo aquilo que está no livro, porque o que acontece, o livro como foi impresso, ele foi impresso um tempo antes e de última hora precisa mudar uma sala, um palestrante não vem, então há dificuldade de mudar um livro que já foi distribuído e impresso. Então, os aplicativos móveis, se os substituírem daqui a algum tempo, o que eu acredito que vai acontecer, as informações dentro desse aplicativo certamente estarão todas atualizadas, tá certo? Outro serviço bastante comum que nós temos utilizado, certamente vocês também, é a questão de chamar táxis, né, usando os dispositivos móveis, os nossos telefones. Só peguei dois exemplos aqui, o 99 Táxi, o Easy Táxi, tem o TaxiBit, etc. Tem outros aplicativos que você instala para poder chamar o celular, principalmente numa cidade estranha, né? Uma coisa que eu vi recentemente, eu não sabia que existia essa possibilidade, se você precisa de um táxi e você tem no teu carro o sem parar, então você pode pagar o táxi que você chamou e essa fatura vai ser descontada do teu sem parar.
Então, existem aplicativos 1000, as pessoas estão desenvolvendo facilidades e colocam, e de vez em quando a gente descobre alguma coisa legal. Então, se você está numa cidade estranha, precisa pegar um táxi, não tem dinheiro, o táxi não recebe cartão de crédito, se tiver qualquer problema, você pode debitar do seu sem parar, desde que você tenha instalado esse aplicativo. E aquele CCleaner que a gente já usa no computador, a versão mobile, né, para você limpar aqueles lixos que vai se acumulando ao longo do tempo, e tanto o computador como o telefone vai ficando muito lento, provavelmente é porque você precisa fazer um cleaner nele, né, uma faxina. Então essa faxina que a gente já faz no computador é possível fazer no telefone também. A questão dos antivírus, acredito que todos saibam que, assim como o computador, o telefone também precisa de antivírus. Outro dia, só de brincadeira, instalei aqui o Avast, mandei rodar. Eu falei, não, acho que não tenho, não estou sentindo nada, e realmente tinha vírus lá e eu nem tava percebendo. Então, os que não tiverem, aconselho que baixem o antivírus para seu celular. E também aqui a possibilidade de desinstalar, né? Há pessoas que gostam mais do AVG, há pessoas que gostam mais do Avast, então aqui você tem como instalar e desinstalar e testar. Bom, outra funcionalidade interessante que está disponível mobile para nós, a questão da aprendizagem. Eu comecei falando de aprendizagem, aqui no meio vou falar de aprendizagem e vou terminar falando de aprendizagem, né? Nós estamos retransmitindo essa videoconferência por um sistema que se chama WiseIQ. Esse WiseIQ é um sistema que também está disponível na plataforma móvel, para dispositivos móveis. Tem aqui a informação, então você pode utilizar, aprender a partir do seu celular ou do seu tablet, etc., né? O ambiente Moodle que nós utilizamos na Content Mind para os cursos à distância. Então, o Moodle da Content Mind, ele é mobile friendly, quer dizer, quando você acessa o nosso Moodle a partir de um celular ou a partir de um tablet, automaticamente você vê a versão do nosso Moodle, a versão mobile. Então, aqui você acessou e você tem aqui a lista dos cursos e você abre o curso que você deseja dentro deste aplicativo, né? Então aqui a página de entrada do meu celular com as minhas senhas, com os meus dados todos, né? Bom, Gmail não preciso nem falar, né? Acredito que todos utilizem o seu e-mail, também visualizem nos seus celulares de onde quer que estejam. E Google tem interface muito legal para você ver tanto no seu celular como no seu tablet, e tudo que você fizer nesses dispositivos, depois você for abrir no seu computador, você visualiza o mesmo arquivo. Tudo que você deletar aqui vai ser deletado lá da tua caixa, e quando você acessar pelo teu computador, essa mensagem não vai estar mais. Tudo que você digitar aqui, toda mensagem que você enviar daqui, se você acessar depois lá do computador, essa mensagem também vai estar na tua caixa postal. Então, o que acontece? N dispositivos N ambientes nós temos hoje disponíveis para compartilharmos arquivos que não cabem naqueles atachados que nós fazíamos nos e-mails até algum tempo atrás. Então, Google Drive, o Dropbox e OneDrive e N outras interfaces que foram desenvolvidas servem para armazenarmos arquivos para que nós não precisemos mais enviar anexos aos e-mails, e para quem tem Gmail, certamente utiliza Google Drive também. Aplicativo interessante para utilizarmos é a questão do Viva Voz, né? O Viva Voz não é somente para você atender uma chamada de celular, mas você pode usar o Viva Voz também para fazer as pesquisas, né, na internet, recuperar trabalhos, etc. e tal.
Gostaria de enfatizar, eu não tenho visto isto muito em bibliotecas brasileiras, mas já estão começando a chegar o uso, está começando a chegar o uso do QR Code nas nossas bibliotecas. O que é o QR Code? Certamente nas revistas que você folheia, em cartões que você tem recebido, em folders que você recebe, você tem visto esse código aqui. Na verdade, ele é antigo, já tem mais de 10 anos que foi desenvolvido o QR Code, só que as unidades de informação ainda não estão fazendo um uso interessante ou que mereça destaque. Então, de tudo aquilo que eu trouxe para vocês, eu gostaria de enfatizar ou estimular as bibliotecas que estão me ouvindo a utilizarem esse QR Code nos seus formulários, nos seus sites, como cartão de visita. Eu colei aqui algumas telas e vou fazer uma demonstração para vocês. Por exemplo, eu tenho o meu VCard. O que é o meu VCard? É o meu cartão de visitas, né, que tem o que lá? Meu nome, meu endereço, meu telefone, os meus dados de cartão de visita. Então, eu coloquei esse meu cartão de visita em QR Code. E aí gerou essa maluca aqui, esse código maluco aqui. O que quer dizer QR? QR quer dizer Quick Response. Então, uma resposta rápida. A visualização deste código através de um celular, ela é instantânea, imediata e já traz para a tua tela aquilo que esse QR Code ele está transmitindo. Pode ser uma URL, pode ser o teu cartão de visita e N outras funcionalidades que nós vamos mostrar já já. Então, veja bem, eu gerei o meu QR Code, o meu cartão de visitas em QR Code, ele me devolveu este código aqui, uma imagem. E aí, quando eu li aqui na tela, eu fiz o teste, eu coloquei esse QR Code na tela do computador e baixei para o celular um QR Code Reader, que é um aplicativo de leitura de QR Code. Assim que eu li com o celular na tela do computador, ele me mostrou essa imagem aqui, para que eu pudesse adicionar esse contato do QR Code no meu celular. Então, se você tem o teu QR Code e você divulga, a pessoa já poderá adicionar aos seus contatos automaticamente se ela fizer a leitura via celular desse QR Code. Então, ele nada mais, nada menos do que um código de barras em 2D, em 2 dimensões, ele é bidimensional. E a leitura do QR Code é feita em 360 graus e não somente na horizontal, como é aquele código de barras comum que a gente utiliza, por exemplo, nos livros. Veja bem, ele foi desenvolvido em 1994, um software de código aberto, ele é livre, free, gratuito, por uma empresa japonesa chamada DanceWave Incorporated, e o cidadão responsável por isso chama-se Masahiro Hara. Então, ele desenvolveu esse QR Code para quê? Para facilitar um reconhecimento rápido, por isso chamado Quick, de peças automobilísticas pelos softwares. Então, foi desenvolvido para essa finalidade e hoje, depois de 10 anos, nós já temos N outras utilidades. E as bibliotecas estão começando a descobrir. As vantagens do QR Code: não requerem hardware dedicado para leitura, necessita apenas de celular e dispositivos móveis comuns. Eles armazenam URLs e não apenas números. Tem maior capacidade de armazenamento do que um código de barra linear, que armazena somente 20 dígitos numéricos. Um QR Code ele pode armazenar milhares de caracteres, não necessariamente numéricos, quer dizer, podem ser alfabéticos, alfanuméricos e outros alfabetos, inclusive de outros alfabetos. Claro, foi desenvolvido por um japonês, então ele é alfabéticos até não comuns para nós aqui ocidentais. Então, os softwares leitores de código de barras 2D são gratuitos e a sua criação pode ser feita online.
eles aumentam a usabilidade de acesso à internet por dispositivos móveis. Então, as pessoas que trabalham com usabilidade, seja de sites, seja de serviços, os desenvolvedores de novos produtos e serviços precisam considerar. Então, aqui é a fonte dessa informação que eu vou deixar lá no fim nas leituras recomendadas. Então, um rapaz chamado Jonathan, ele fez um trabalho de formatura, defendeu esse trabalho, fez a defesa desse trabalho agora no fim de 2014, e ele disse no seu trabalho de formatura que hoje as bibliotecas podem fazer uso do QR Code, principalmente nesses 4 aspectos, né? Convertendo textos em QR Code, favorecendo ao usuário uma geolocalização, seja de objetos digitais, seja de objetos físicos, seja de salas. Então, ele dá uma série de sugestões, contatos, como eu falei agora, e de URLs. Então, para resumir, o que é que a gente precisa fazer para utilizar o QR Code? Nós precisamos gerar um QR Code na web. A maioria dos softwares é gratuito, pelo menos os 5 primeiros códigos são gratuitos, alguns a partir do 6º vai cobrar uma taxa, e aí você precisa baixar o QR Code Reader para o teu celular para poder utilizar em todas essas coisas que eu disse. Não sei se vocês conseguem visualizar daí, aqui eu coloquei no slide o link para um desses softwares, para que você crie o seu próprio QR Code gratuitamente. Você escolhe o que você quer fazer, coloca aqui e ele vai gerar, aí você copia do software ou da tela este código já configurado, tá certo? Aqui também tem o link. Eu gostaria de dizer que na página da Content Mind desta webconferência eu já coloquei lá os slides para que você possa baixar. Tanto no meu slide share, como na página da Content Mind, você tem esses slides e esses links estão ativos, você pode baixar caso você tenha interesse. E aí eu gerei o QR Code da empresa Content Mind com a URL da Content Mind. Então, se eu coloco isso num folder ou mesmo na página da Content e você quer adicionar esta URL, por exemplo, ao teu celular, você pode fazer a leitura deste código na página da Content e gravar essa URL já nos teus favoritos. QR Code também de VCard, né? No meu VCard eu coloquei na minha página, então também para poder adicionar os contatos. E aqui algumas informações que eu acredito que vai ser interessante de usos, né? Que poderão ser feitos de QR Code aí de uma maneira geral, que está no site deste software, e tem algumas explicações aqui bastante interessantes, que aí depois, com o tempo, vocês poderão dar uma lida, que vai dar uma explicação muito legal de como funciona. E eu só gostaria de destacar uma funcionalidade. Se você coloca, por exemplo, um QR Code na tua página ou na página da biblioteca, depois de algum tempo você pode fazer análise, ver através da contagem de quantas vezes foi lido aquele QR Code, por quem e a partir de onde. Então ele faz uma análise, como temos hoje o Google Analytics, a partir da leitura deste QR Code. Então eu acho bastante interessante. E para finalizar, não poderia deixar de mostrar um livro para ser lido no seu celular. Então, dentre as milhares de possibilidades que eu poderia ter trazido para finalizar essa apresentação, eu escolhi o livro dos livros, que é a Bíblia Sagrada. Então, a melhor das versões, pelo menos até por enquanto, ou das pessoas que entendem bastante das versões de Bíblia para dispositivos móveis, me recomendaram essa versão aqui, porque ela tem texto, áudio e vídeo.
e você pode usar no seu telefone, tablet ou computador, e aqui o link para baixar o aplicativo, que é gratuito e é bastante interessante, né? Aqueles que gostam de ler a Bíblia, então aqui está uma indicação muito legal. E aí você tem aqui o site também para poder baixar para o seu celular ou para o seu tablet. E aqui a versão para crianças, né? Numa Bíblia infantil, e que é recheada de vídeos, e você também tem as plataformas aqui para você baixar, tá certo? Trouxe aqui uma lista de leituras complementares sobre QR Code. Então, estão todas hiperlinkadas, vocês poderão baixar lá os slides e se aprofundarem nos assuntos. E aqui alguns links também, algumas leituras complementares que eu acredito que são interessantes neste tema. Então, agora eu abro a fala para vocês da sala, ou também da webconferência pela Content Mind, para dúvidas ou compartilhamentos das vossas experiências. Eu disse que a minha proposta era fazermos uma roda de conversa. Então, o que eu apresentei até agora, o que é que você tem a dizer a respeito? O que é que você tem para complementar? O que é que você tem para dizer de tudo isso? Valeu, não valeu? O que tem de novo? O que dá para usar? O que eu estou, chovendo no molhado? O que você poderia dizer a esse respeito? Vamos lá. Pois não. Oi, é o João, de Ilha Solteira, por videoconferência. Tudo bem, João? Vamos lá, João. Gostei da coragem. Parabéns, foi muito legal. A gente vive aprendendo com você. E eu que aprendo. Eu comentar um pouquinho só sobre o Skype, né? Pois não. Nós tivemos uma experiência de fazer reuniões com o Skype, foi muito bom, muito produtivo, deu muito resultado, mas eu também uso o Skype para receber arquivos de alunos do mestrado, do doutorado, para fazer correção, e devolvo para eles também através do Skype, então muito bom. João, te pergunto, por que Skype e não outro serviço, digamos? Por que a preferência pelo Skype para receber e devolver arquivos? Qual é a principal, o que é que realmente motiva a você e a esses alunos? Qual é o diferencial do Skype que outras plataformas perderam dele? Na verdade, foi uma descoberta. Eu nem sabia que poderia estar fazendo isso pelo Skype. Quando eu descobri, eu achei interessante que eram arquivos grandes, então ficou mais prático, e eu visualizava, assim, eu recebia, o aluno visualizava o que eu recebi. Quando eu caminho, eu também visualizo que ele está recebendo aquele arquivo. Certo. Então, foi uma segurança até de troca de informação. Certo, que ficou registrada, né? E aí você atende esses alunos também, se eles têm dúvida, pelo Skype áudio ou Skype vídeo? Se, digamos, ele diz assim para você, olha, João, essa referência número 5, eu tenho essa dúvida assim, por que você deixou assim e não assado? Eles fazem essa interação com você, ou texto, ou áudio, ou vídeo? Ou é somente transferência de arquivos? Essa interação eu ainda não fiz com ninguém. E o Skype, você sabe que é um sistema gratuito, ele é free, ele é livre, só que ele está usando a tua conexão internet, ok? Se você está dentro da biblioteca, e você configurou o teu celular para usar o Wi-Fi da biblioteca, então este Wi-Fi, vamos dizer, você não está tendo um custo com ele. Mas digamos, João, passou das 6 da tarde, você está em casa, você está jantando, e um aluno vai transferir um Skype para você, um arquivo. Você está em casa. E aí, João, como é que fica? Sim, pelo range doméstico, a gente faz pelo VPN, a gente consegue. Muito bem. Tá certo. Então você pôs VPN no teu celular.
Isso. Aí tá sim. certo. Por quê? Certíssimo. Tá vendo por que é roda de conversa e não palestra? Porque na palestra eu jamais pensaria em dizer isso. Mas é uma atividade que você faz no teu cotidiano e que merece ser compartilhada. Então você está ensinando para nós duas coisas. Primeiro, uma utilização do Skype diferenciada. Você está ensinando para nós que você pode atender esses alunos pelo Skype, mesmo que não esteja dentro do Wi-Fi, né, dentro da universidade, para atender, para trabalhar, né, você está trabalhando, mas sem custo individual para isso, porque você habilitou o VPN. E, Sandra, qual é? É isso aí. Tá, é isso. Tá certo. E sem hora extra. Ah, tá certo. Você não gasta nada, mas também não ganha nada. Tá certo? Mas você ganha, sabe por que você ganha? Porque você está fazendo uso criativo, tão criativo de uma ferramenta que está disponibilizada gratuitamente, você vai além desse uso, do uso tradicional. Tá certo? E fica com o registro. Agora, o que está faltando, João? É você, ao responder para esse aluno, dizer que você também está disponível para tirar dúvidas. Aí sim você pode pôr horário de expediente, tá certo? Olha, em horário de expediente normal, se você quiser conversar comigo pelo Skype, porque aí o que acontece? Se você deixa no celular, você vai deixar no teu notebook também, ou na tua máquina, no teu desktop que você está trabalhando. Se você deixa o Skype ativo o tempo todo, então você pode, através lá daquela máquina do teu desktop que você está trabalhando, atender esse aluno até mesmo em vídeo. E, além disso, utilizar o recurso de compartilhamento de tela. Não só o Skype, mas outros, Hangout e outros. Então, o que é o compartilhamento de tela? Aí o aluno fala assim, olha, mas eu não concordo que você fez essa correção. Na ABNT não está assim. Sabe, está assado. Por que você corrigiu assim essa referência? Se eu não concordo, não é assim não. Aí o que você pode fazer? Você pode compartilhar a tela daquela regra específica na ABNT e falar, olha, cidadão, tá aqui, você compartilha a tela, olha, é isso aqui. O cara tá lá no Piauí, ele faz pós-graduação na Ilha Solteira, mas ele nem na Ilha Solteira está. Aí você diz para ele, olha, eu te mostro aqui a regra. Então, eu segui essa regra aqui. Então, sugestão, você ampliar este uso para atendimento por áudio, por texto, por vídeo e por compartilhamento de tela. Então, você me deu uma ideia, eu te dou 4. Pode ser? Toma uma vingança, João. Não, uma boa vingança. O mérito será todo... Não falo mais nada. Fala assim, João. Por isso que eu disse no começo que você foi corajoso. Quem me conhece bastante sabe, não é mesmo, Sandra? Mas é isso, João, amei. Tá certo? Então fica aí, ó. A Sandra tem alguma coisa para acrescentar depois dessa? Não, mas é realmente interessante como os usos são diferenciados das mesmas ferramentas, né? Há alguém mais que tenha utilizado o Skype de uma forma diferente dessa do João? Foi só uma contribuição, fica a seu critério, João. Fica a seu critério. Aproveitando, Sueli, nós do grupo de normas, nós utilizamos o Skype depois... Se o pessoal também quiser complementar. Vocês estão me escutando bem, pessoal? Fala bem alto. Tranquilo? É por causa daqui também. Sim. Tá jóia. Nós utilizamos o Skype e esse compartilhamento de tela para revisar alguns arquivos do grupo. Aí nós utilizamos o Google Drive junto com o Skype. Então nós armazenamos no Google Drive, numa conta Gmail do grupo de normas, todo o material. E aí quando nós revisamos algum arquivo durante as reuniões, aí nós usamos o compartilhamento de tela, com a tela no Google Drive, e aí vamos fazendo as alterações. Então todo mundo consegue visualizar
E também tem o material porque é compartilhado com todos no Google Drive, então é uma ótima ferramenta. Não sei se a Celinha quer falar alguma coisa sobre Vamos o lá, trabalho. Celinha. Quer complementar? O João Celinha de também. Botucatu. Oi, Célia. Tudo bom, Sô? Tudo. Cadê a Ana que subiu? Cadê a Ana que subiu? Nós temos usado bastante, né, essa ferramenta de relatórios no SMBU, usamos, foi bastante prático escrever um artigo dessa forma. Temos trabalhado, o Skype, quando a gente começou a usar, a gente começou a usar o vídeo Skype, né, que a gente já usou o Google Drive, quer dizer, foi um uso assim, a gente vai aprendendo, né, a gente relata esse trabalho, a gente vai aprendendo a usar ao mesmo tempo. Mas tem um detalhe, assim, que a gente gosta, a gente usa bastante a fazer reuniões de grupo por videoconferência, Skype. Agora tem um detalhe, quando você está na sua sala, você tem outras interferências, né? Então, tem os contras às vezes por conta disso. Então, o telefone que toca, as pessoas esquecem de desligar o microfone. É bem interessante, a gente vai aprendendo, sabe, Celinha? No uso das ferramentas, elas são ótimas, né? Mas às vezes dá umas interferências, assim, né? Lembre-se daquele segundo slide que eu disse que nós precisamos desaprender algumas coisas para aprender outras. O que acontece? Nós estamos no olho do furacão, né, Celinha? Nós estamos, desaprendendo algumas formas de nos comunicarmos para aprendermos outras. E nesse aprendizado, nós temos que fazer algumas adaptações. Por exemplo, antigamente naquele telefone fixo, quando você tinha que estar em determinado lugar ali com aquele telefone preso na parede, então a única coisa que você fazia era telefonar, tá certo? Hoje, o que acontece? Quem faz as estatísticas de acidentes de trânsito, por exemplo, já está divulgando, né, a polícia já divulga o aumento de acidentes que foram causados pelo uso do celular. Então, o que acontece? Todas as tecnologias, todas mesmo, sem exceção, elas têm os efeitos colaterais, tá certo? E um dos efeitos colaterais do uso mobile, ou da comunicação mobile, é que se você utilizar em hora errada, você poderá causar um acidente ou matar uma pessoa na rua que não tinha culpa, que você estava respondendo uma ligação, ou respondendo um WhatsApp, ou enviando um arquivo, não é mesmo? Então, há pessoas morrendo por causa de celular. Agora, isso que você comentou, realmente a questão de privacidade ou estar separado para determinada atividade, dentro deste contexto mobile, essa questão fica realmente complicada. Se você pode utilizar em qualquer lugar, ou mesmo fazer uma reunião de Skype, você pode estar numa reunião e na fila do banco. Você pode estar incomodando outras pessoas. Há pessoas que não têm uma pecinha chamada desconfiômetro, que celular você não pode ficar usando, por exemplo, dentro de um ônibus. Já viajei muito de ônibus que alguém que devia ser acionista da Telefônica ou ter uma conta, porque não é possível, a viagem todinha falando no celular, tá certo? Pelo amor de Deus, cadê o descontrole? Dá vontade de pegar o celular e jogar para fora da janela do ônibus, que a pessoa está falando em alto e bom som. Ainda põe foninho para os outros ouvirem ela, sabe? Então, gente, precisamos conversar sobre, né? As pessoas que estão aqui participando pela webconferência, estamos dizendo que está difícil ouvir o que vocês estão falando da sala. Eu só vou repetir um pouquinho o que a Celinha falou. O que a Celinha disse é que o uso do Skype, tanto o Skype e a Cristina também disse isso, eles acoplaram ao uso do Dropbox.
e do Google Drive. Então, esses sistemas de armazenamento de arquivos na nuvem, elas estão usando concomitantemente ao Skype. Então, o Skype para comunicação, porque o Dropbox não tem uma via de comunicação. Google Drive não tem dentro do Google Drive uma comunicação, pelo menos por enquanto, né, de áudio, de som, né, de vídeo. Então, elas acoplaram o uso desses armazenamentos na nuvem com o Skype, tá certo? Mas quem gostaria de dizer? Oi, a Flávia, ela mandou uma mensagem aqui, eu vou ler, tá bom? Ok. Bom, ela falou: Sueli, parabéns pela apresentação. Obrigada. Que ela só conseguiu assistir a parte sobre o QR Code. Responder ali. E ela achou importante você enfatizar e otimizar o uso deste recurso nas atividades da biblioteca. Uhum. Ela lembra que a CGB utilizou o QR Code em 2009 ou 2010 para divulgar a ferramenta de busca do Parthenon. Eu não vi, senão também... eu teria posto aqui. Não vi. E que também a Gisele, da Biblioteca da FEA, fez por meio de QR Code, disponibilizando informações sobre as novas aquisições da biblioteca lá da FEA. Isso eu vi. Esse foi o comentário dela. Tá certo. Aquela foto que eu mostrei para vocês de alguns usos que têm sido feitos, né? Então eu tirei uma foto do uso do QR Code para folders, para caixinha, né? Para site, para VCard. Então é bastante interessante essa imagem aqui, né? Então eu acredito que vamos dizer, um assunto, talvez um assunto que, de todos os que eu trouxe aqui, talvez seja um assunto que vocês possam pensar com mais carinho, né, de outras utilizações e que seja, assim, de uma forma mais generalizada, especialmente no caso do cartão, né, se você tem um cartão de visitas, os folders da biblioteca, sabe? E até mesmo o site, né? Por que não? Né? Sabe quando você tem no site da biblioteca aquela lista de funcionários, né? Que tem lá o telefone, o que o funcionário faz, o que ele atende, qual é a atividade que ele desempenha. Como o QR Code você não precisa pôr somente números, ele é alfanumérico, você pode converter toda aquela página das atribuições do currículo deste funcionário, deixar na página. Se o leitor ele baixar para o seu celular o QR Code Reader, ele baixa da mesma forma que a gente baixa, por exemplo, o PDF Reader, da mesma forma. E aí ele ler com o seu celular este QR Code na tela da página da biblioteca, ele já pode transferir automaticamente para o seu celular todas aquelas informações daquele contato, tá certo? Há alguém que gostaria de dizer mais alguma coisa? Sueli, a Célia novamente, só queria compartilhar um uso do QR Code aqui em Botucatu, né? Uhum. Ele é usado nos pontos de ônibus. Sim. Você quer saber onde que está o ônibus que você vai, que hora que ele vai chegar, você faz a leitura e ele informa quantos minutos faltam para esse ônibus chegar. Isso. Então, facilitou bastante a vida. Isso. Agora, eu queria saber, assim... Isso se chama, é um dispositivo que foi comentado ou foi incentivado a ser utilizado num evento que houve há algum tempo atrás, aquele evento que se chama Cidades Inteligentes, já ouviram falar? Isso, naquele evento foi divulgado e muitas cidades brasileiras colocaram. Isso ajuda muito, por exemplo, quando você está numa cidade como São Paulo, tá certo? Que tem um fluxo enorme, aquele Waze que eu comentei com vocês, o GPS. Então, se você baixa, você vai para São Paulo, você não mora em São Paulo, vai poucas vezes em São Paulo, como é que você sabe, nesse período, por exemplo, de janeiro a março, as inundações, onde é que tem inundação?
Então, aquele Waze, através daquele GPS, você consegue identificar. As pessoas compartilham onde é que tem uma carreta tombada. Por exemplo, você vai descer para o litoral. Isso aconteceu no último feriado. Uma carreta tombou, tampou lá, houve um deslizamento de terra numa determinada ribanceira de uma estrada perto de Curitiba. Então você poderia ter desviado daquela estrada e não ficar no engarrafamento esperando horas tirarem uma carreta, tirarem o barranco que deslizou. Então são dispositivos interessantes que eram inviáveis até um tempo atrás. Agora, o que nos falta? Nos falta o conhecimento de como eles funcionam, para que a gente possa decidir o que usar, o que não usar. Você está livre, você pode dizer, olha, eu quero celular só para falar andando, só ponto. Tudo bem, tudo bem, vamos respeitar, eu quero só falar com celular, não quero mais nada. Mas há pessoas que querem. É interessante para o aluno da biblioteca, especialmente esses alunos que estão chegando agora, que eles estão com todos esses celulares, com todos esses dispositivos, de onde eles estiverem, renovarem os livros com o celular. Olha que coisa legal, não é mesmo? É isso. Então, Celinha, manda. Mais alguma coisa? Oi, Celi? Oi. A Flávia, ela falou mais alguma coisa aqui, eu vou ler para vocês. Tá. A CGB terá um momento neste ano para apresentar os serviços e recursos das bibliotecas para os novos docentes da Unesp. Ótimo. E a princípio pretendemos utilizar um recurso de realidade aumentada, pois a partir, por exemplo, de um simples cartaz, podemos dar acesso a informações da mesma forma que o QR Code, mas que permite também utilizar a imagem do cartaz. Isso. O QR Code do recurso que estamos... Sim. O nome do recurso que estamos pensando em utilizar se chama Layar. Eu acho que é Layar. Sim, Lei. Isso. Mas o que estamos pensando é se o usuário irá fazer o download do software para acessar este recurso. Mas entendemos que esta será mais uma possibilidade de acesso de nossos recursos. Exato. Veja bem, inovação traz, ou empreendedorismo, né? A inovação de qualquer coisa que você queira fazer na tua vida, seja pessoal ou profissional, traz embutido um conceito ou uma palavra que é bastante conhecida entre nós, que se chama risco. Toda e qualquer inovação traz um grande percentual de risco. Como é que nós podemos minimizar esse risco de vamos inovar fazendo uma divulgação, utilizando realidade aumentada? Como é que nós podemos diminuir os riscos dessa inovação não ser incorporada pelo nosso público-alvo? Capacitando este público-alvo para... Então, digamos, antes que aconteça este grande evento, provavelmente se as próprias bibliotecas já tivessem trabalhos menores sendo feitos dentro no seu cotidiano, ali no seu balcão, por exemplo, estivesse divulgando, as pessoas que estão nos balcões das bibliotecas tivessem um serviço minimamente estruturado dentro desta nova realidade, minimizaria o risco do insucesso. Concorda comigo? Concorda comigo? Como é que a gente minimiza? Pela capacitação. Eu acho que foi basicamente isso que me motivou a estar aqui com vocês hoje. Certo? Para podermos conversar de algumas coisas que eu aprendi e que eu sei que ainda não é de domínio geral e total de todos. Espero que eu tenha trazido alguma contribuição e que vocês possam pegar essas ideias e levar adiante. Compartilhem com quem não veio, com quem não está presente, essas ideias, esses usos, tá certo? Há alguém mais que gostaria de dizer mais alguma coisa?
um comentário na webconferência. Vamos lá. Na Unisul Virtual, esse? Adotamos o uso do QR Code há 2 anos, Unisul Virtual Palhoça, Santa Catarina. Nós estamos, assim, com várias pessoas participando no sistema de webconferência pela Content Mind. Então, eles usam para quê? Para divulgar os nossos serviços e o TAL, que significa Trabalhos Acadêmicos na Unisul. Experiência ímpar, divulgação dinâmica e objetiva com a comunidade acadêmica. Então, meus parabéns a Paula da Unisul Virtual de Palhoça, Santa Catarina. Ok? Há mais alguém da sala que queira fazer mais alguma... que tenha mais alguma coisa que queira dizer ou queira compartilhar? Oi, Su. Oi. É a Fátima de Jaboticabal, tudo bem? Oi, Fátima. Saudades. Saudades, né? Faz tempo que a gente não se vê. Bom te ver aqui. Então, aqui a gente usa o WhatsApp para um monte de coisa para atender os alunos. Demorou para aparecer. O gráfico a gente faz. Certo. Me conta como. Eles vêm até a gente com pressa, aí a gente adiciona eles no nosso WhatsApp e aí a gente vai conversando de todas as dúvidas que eles têm. Sei. Diz para mim, o número do WhatsApp está no site da biblioteca? Não, é o WhatsApp particular do meu celular. Ah, você consigo mesma. Então a biblioteca não tem, digamos, um celular da biblioteca e você disponibiliza o seu. É isso? É. E aí fala pra mim, vou fazer a mesma pergunta que eu fiz pro João. E se for fora de hora de expediente? Não tem problema, a gente atende do mesmo jeito. Eu estava no velório conversando com um aluno outro dia. Essa é a Fátima. Tá certo. Então, é o que eu te disse. Meu irmão estava internado conversando com um aluno. Quem, vamos dizer, se tem disponibilidade e está disponível, está motivado a utilizar essas tecnologias, realmente a barreira do tempo e do espaço extrapolam aquele horário de expediente normal. Conclusão, agilizamos o nosso dia a dia, não só pessoal, mas profissional com essas tecnologias. Mas nós estamos chegando num momento, e até vocês já devem ter visto estudos que estão sendo desenvolvidos e psicólogos que já estão ganhando algum dinheiro com isso, atendendo pessoas que estão surtando por causa disso tudo. Já ouviram falar? Já. Então a gente precisa, ao mesmo tempo que se utiliza de tudo isso, nós precisamos impor a nós mesmos algum limite para que a gente não surte com tudo isso. O que acontece? Semana passada eu estranhei muito, sabe aquele jornalista, o Ricardo Boechat? Ricardo Boechat, eu sigo o Ricardo Boechat há muito tempo. E aí ele ficou uma semana fora, desapareceu e parou de falar. E no primeiro dia que ele voltou à rede Band e voltou a fazer o jornal, ele disse o seguinte: eu me dei ao luxo de desligar tudo. Internet, celular, televisão, não ver nada, porque eu precisava me desintoxicar. Então, o excesso, vamos dizer, o efeito colateral desse momento informacional que nós vivemos, realmente, se nós não nos cuidarmos, nós vamos chegar num ponto de literalmente surtarmos ou ficarmos intoxicados pelo volume de informações, pelo volume de interações que nós temos. Se nós não nos cuidarmos, nós vamos ter problemas. Eu tenho pensado bastante nisso, muito mesmo, porque está acontecendo comigo o seguinte: vocês sabem que eu tenho chat
online, o tempo todo que eu estou conectada no site da Content Mind, o chat está online e está verdinho. Então, às vezes eu estou atendendo, vamos dizer, 2 pessoas pedindo informações sobre o curso. Aí eu estou também com o Skype ligado. Aí alguém chama no Skype. E aí chama também no WhatsApp, no telefone que está do lado. Então, o que acontece? Eu não vou dar conta de fazer uma interação 4 ou 5 simultâneas. Então, o que acontece? Eu tenho que me policiar para a hora que eu estiver numa coisa, eu não posso fazer outra. Porque senão eu vou ficar doente, me intoxicar. É um risco que eu não quero correr, tá certo? O que é que vocês acham disso? Fátima, já pensou nisso? Oi, o quê? Já pensou na intoxicação, no overload information? Em inglês, eu tenho lido tem algumas pesquisas internacionais que chama isso de overload information, quer dizer, é uma overdose de informação. Então, nós temos um limite, né, tanto de tempo, de espaço, como um limite de cérebro mesmo, para armazenarmos tantas informações. Então, veja bem, nem tanto céu, nem tanta terra. Nem ser um alienado informacional e nem se permitir acometer deste overload information, essa overdose de informação. Então, tanto a Fátima quanto eu... comentando com as meninas aqui agora. Eu chego em casa, eu desligo, eu vou assistir TV, eu vou comer, eu durmo muito, durmo até o mais, que é o normal. Então, eu não sou tão então, você viciada. Então, coincidiu de eu estar no velório e no aluno. Eu tinha começado a fazer esse trabalho com ele e ele não sabia. Aí eu disse pra ele que eu estava no velório, que no outro dia eu atendi pra ele normal. Tá certo, eu entendi. Eu já fui... Eu gosto. Durante o dia eu sou viciada, mas à noite eu respeito esses horários. Isso, então tá certo, é isso que eu preciso aprender. Sueli? Oi. Oi. Eu esqueci de falar da outra vez que a Flávia estava agradecendo pela sua resposta. E agora eu tenho também um comentário da Maite, do IPMET de Bauru. Ela quer te parabenizar pela palestra tão interessante. Sobre o Skype, ela diz que lá na biblioteca do IPMET é bem pequena, né, a biblioteca, e ela tem usado para participar de reuniões. Ela só quis comentar isso e te agradecer. Ok. O uso do Skype na rede Unesp, até onde eu sei, está bem difundido, né? Tem alguém da biblioteca de Botucatu, Rubião? Me parece que lá a Sulamita comentou alguma coisa, que hoje a Sulamita não pôde participar, ela está de mudança de casa, né? Mas ela tinha comentado comigo que estão fazendo o uso do Skype, por exemplo, para agendar retiradas. Então, o agendamento de retiradas daquelas horas que você tem a ver, então você pode estar em qualquer lugar, tem uma emergência que você não vai poder comparecer em determinado horário de trabalho, então um grupo, né? O grupo se comunica e pelo WhatsApp também. Certo? Uso de Skype, uso de WhatsApp para marcar saídas, né? Há alguém mais que gostaria de comentar ou podemos, Dilnei, podemos se encerrar? Ou tem mais alguma coisa a acrescentar? Será que alguém tem mais uma pergunta? Acredito que não, né? Então, eu gostaria de dizer para vocês que nós tivemos 9 pessoas pelo sistema de webconferência, né? E estamos com 3, 6, 7 salas em videoconferência, além de todos aqueles que estão nos assistindo pela URL da Unesp, tá certo? Pois não, Dilnei? Felipe, parabéns pelo seu trabalho. Então, nós agradecemos imensamente a sua participação no nosso espaço. Dizer que este formato de roda de conversa eu acho que foi bem produtivo, acho que o pessoal ficou bem à vontade para essa troca de experiência. Eu achei que foi bem bacana. E estamos abertos para outras oportunidades também. Ok.
E espero que numa outra oportunidade as pessoas preparem, né, por exemplo, um PowerPoint explicando a sua experiência para que possa compartilhar conosco e eu possa trazer esse PowerPoint e levar até para fora da Unesp. Eu sei que a Unesp faz trabalhos muito interessantes, muito importantes, muito diferenciados, é uma big de uma rede. E gostaria mesmo de ver os trabalhos que são desenvolvidos aqui serem mais divulgados em outros canais, sabe? Em canais que extrapolem a esta ambiência Unesp, né? Então me coloco à disposição para ajudá-los nisso, divulgando, por exemplo, este evento que você disse que vai acontecer, de compartilhamento das experiências, para que possa ser retransmitido, né, de forma aberta a todos que possam se interessar pelos trabalhos que são desenvolvidos aqui, tá certo? Então me coloco à disposição e agradeço muito a oportunidade, fiquei super feliz, tá bom? Nós também, Sueli, nós também, obrigada. Então fica aqui com a Cristina o encerramento da sala, né? Acho que eu fecho aqui o sistema de webconferência pela ContentMind. Então nós estamos agora com 9 pessoas aqui online que resistiram bravamente. Elas não ouviram muito bem quando vocês falavam das salas, então o som não ficava tão bom. Mas aqui a transmissão daqui da sala, e a Cristina me ajudou, agradeço muito, a Cristina foi retransmitindo aqui no chat da webconferência o que estava sendo falado pelos participantes da sala. Então agradeço tanto aqui aos participantes da webconferência da ContentMind como aos participantes da videoconferência promovida pela CGB Unesp. E gostaria de, antes de encerrar, só lembrar o seguinte: os slides que eu projetei, eles estão disponíveis na página da ContentMind. Vocês podem chegar lá e baixar esses slides, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Sueli.